Olá, galerinha, tudo bem? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre a letra... Exatamente, vamos falar sobre a letra S. A letra S, como as outras letras, nós podemos encontrar ela na letra S maiúscula e a letra S minúscula. A letra maiúscula nós usamos em nomes próprios, nomes de pessoas, de estabelecimentos, de lojas, né, farmácia. E a letra minúscula, letra S minúscula, nós usamos em nomes comuns, né, de objetos, nomes de coisas. Nós utilizamos o S minúsculo. Não só a letra S, mas todas as outras letras maiúsculas são para nomes próprios e minúsculas para nomes comuns. Então, quando nós juntamos a letra S com as vogais, nós formamos as sílabas que formam a família da letra S. Vamos ver? Se eu juntar a letra S com a letra A, eu formo SA. A letra S com a letra E, eu formo SE. A letra S com a letra I, eu formo SI. A letra S com a letra O, eu formo SO. A letra S com a letra U, eu formo SU. E a letra S com a sílaba ão, eu formo são. Então, nós temos a família do S. Sa, sé, si, so, su e são. Sa, de salada. Sé, nós temos a palavra serrote. Si, nós temos a palavra sino. So, nós temos a palavra sorvete. Su, nós temos a palavra suco. E são, não existe uma palavra que comece com são, mas nós temos, por exemplo, o nome Sansão, que o final da palavra nós temos a sílaba são. Nós vamos aprender agora que nós podemos encontrar a letra S no início e no meio das palavras. Mas como saber diferenciar se a escrita está correta? Então, para isso, vocês vão ter que prestar bastante atenção agora. Vamos falar sobre o S no início das palavras. Por exemplo, nós temos as palavras sapato e a palavra sorvete. Essas duas palavras, elas são escritas com S no início, tendo esse som forte de S, de sapato e sorvete. Não existe palavras que comecem sendo escritas com dois S's. Então, sapato e sorvete são escritas com um S no início da palavra. Agora, nós vamos falar sobre o S no meio da palavra. Prestem atenção. A palavra vassoura. A palavra vassoura, ela tem o som forte, mas é escrita com dois S's. Observem aí, vassoura. Tem o mesmo som de um S, mas é escrito com dois. Por que isso, Pro? Porque observem que os dois S's estão no meio de duas vogais, o A e o O. Então, quando o S for no meio de duas vogais, esse som forte é escrito com dois S's. Assim também como a palavra assado, passarinho, são palavras escritas com dois S's, porque os S's estão no meio de duas vogais. Então, preste atenção nessa regra. Quando a palavra for com S e estiver escrita no meio de duas vogais, aí na hora que você for escrever, você já presta atenção nisso. Se tiver no meio de duas vogais, são dois S. Por quê? Se eu escrever uma palavra que tiver no meio de duas vogais com apenas um S, esse S ele fica com som de Z. Preste atenção aí na palavra aqui, ó, casa.
A palavra casa, ele está no meio de duas vogais e é escrita com S. Então, quando está no meio de duas vogais e é escrito apenas com um S, esse S passa a ter o som de Z. Então, vocês têm que prestar atenção. Se eu escrever com dois S's, por exemplo, vai ficar caça. Mas a palavra é casa. Então, um S só entre duas vogais. Se não tiver vogal, por exemplo, como a palavra pensamento. A palavra pensamento, o S tá entre uma consoante e uma vogal. A consoante N e a vogal A. Então, a palavra pensamento é apenas com um S. Lembre-se, só escreve dois S's quando tiver no meio de duas vogais, ok? E foi esse som forte de S. Se for o som de Z, é um S só entre duas vogais. Então, vamos recapitular. O S inicial, as palavras que começam com S, apenas começam com um S. Não existem palavras que comecem com dois S's. O S, quando estiver no meio da palavra, vocês precisam prestar bastante atenção ao som. Se for o som forte da palavra, é escrito e tiver entre duas vogais, nós escrevemos com dois S's, como a palavra massa. Tem o som forte, está entre duas vogais, escrito com dois S's. Quando o S tem o som de Z, palavras que o S tem o som de Z é porque estão entre duas vogais e é um S só, como a palavra vaso. A palavra vaso aqui, ó, ela é escrita com um S, porém ela tem o som de Z. Então, a gente precisa colocar na nossa cabecinha o que é com S e o que é com Z. Na verdade, algumas coisas de ortografia a gente precisa gravar mesmo. Eu preciso gravar que casa, tem o som de Z, mas ela é escrita com S, porque o S está no meio de duas vogais. Então, vocês podem ir no livro, olhar novamente nas atividades, observar a escrita das palavras, mas aí fica para vocês algumas dicas sobre a letra S. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês de alguma forma. Beijos e até a próxima aula!